Boa noite a todos, uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui no Centro Espírita Discípulos de Jesus, na cidade de Paranapanema, hoje, sexta-feira, 17 de novembro de 2023, precisamente 20 horas. E o tema que nós trazemos para o estudo de hoje é: somos companheiros de muitas vidas. Somos companheiros de muitas vidas. Tendo em vista que a gente encontra pessoas que nós temos muita afinidade com elas, às vezes logo que as conhecemos, e também outras que conhecemos e já não temos nem sentimos tanta afinidade, para nós espírita vem uma pergunta, né? E a gente fica se fazendo a pergunta assim: qual foi o relacionamento que eu tive em vidas passadas com esses meus atuais amigos, com os meus vizinhos, com essa tal pessoa que eu não tenho afinidade, com aquela outra que eu tenho? Qual é o relacionamento que eu tive em vidas passadas com os meus familiares de hoje? E nós vamos responder um pouco disso nesse tema de hoje. Somos companheiros de muitas vidas. Aproveitando o que nos ensina a doutrina espírita, lá no capítulo 3º do Livro dos Espíritos, tem um tema lá chamado povoamento da Terra, onde Kardec faz a pergunta de número 50, e ele pergunta assim: a espécie humana começou através de um único homem? E a resposta: não, não começou através de um único homem, pois aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem foi o único a povoar a terra. Aí a pergunta seguinte: poderemos saber em que época viveu Adão? E a espiritualidade nos respondeu: mais ou menos 4.000 anos antes de Jesus Cristo, ou seja, 6.000 anos de hoje. E ele continua: o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos poucos que sobreviveram a alguns dos grandes cataclismos que destruíram a superfície do globo e formaram o tronco de uma das raças que atualmente povoam certas regiões. As leis da natureza comprovam que os progressos da humanidade datam de muito tempo antes de Cristo, muito tempo antes de Adão. A ciência dos homens encontrou prova da existência do homem muito antes desses 6.000 anos, e onde se diz que Adão viveu. Diante dessas provas, muitos, com muito mais razão, consideram então Adão apenas um mito, apenas uma alegoria, que personifica as primeiras idades do mundo. Aí depois, na pergunta 52, Kardec argui assim: de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? E a resposta foi curta: do clima, da vida e dos costumes. Aí estão as diferenças físicas e morais. Do clima, da vida e dos costumes. E ele explica: vejam o que acontece com dois filhos de uma mesma mãe, sendo educados longe um do outro, de modo diferente. Em nada eles vão se assemelhar quanto à sua moral. E eu vou dar um exemplo. Se uma mãe brasileira dá em doação um de seus filhos
para ser adotado por uma família europeia, quando esses dois filhos, um ficou com ela, outro foi para a Europa, quando eles chegarem na fase adulta, eles serão, tanto fisicamente, corporalmente, moralmente, muito diferentes. Lugar diferente, alimentação diferente, né? Moral diferente. Isso, então, faz com que eles comecem a ter um diferenciamento de um para o outro. Aí a outra pergunta de Kardec: o homem surgiu em muitos pontos do globo, quer dizer, se não foi só Kardec, então, se não foi só Adão, perdão, em muitos lugares, né, em muitos homens. Sim, apareceu sim, e em várias épocas. O que também constitui aí uma das causas da existência tão grande de diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos, regiões diversas e misturando-se uns com os outros, formaram novas e novas raças. Aí Kardec pergunta: essas diferenças que se formaram passaram então a constituir eles raças, espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Por um acaso, diz o Espírito, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que eles deixem de se formar uma só espécie daquele fruto? Vejamos, então, um breve comentário. Vejamos, então, um fruto da laranja, onde nós temos laranja pera, laranja baiana, laranja lima, um monte de laranja. Mas são todas da espécie laranja. Elas não deixam de ser laranja. Aí outra pergunta do Kardec, ele pergunta assim: pelo fato da espécie humana não preceder ou proceder de um só indivíduo, devem os homens deixar de se considerar irmão? A resposta: todos os homens que são da espécie humana são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem ou caminham para o mesmo fim, que é a perfeição. Se nós analisarmos essas questões acima que Kardec fez, as respostas que a espiritualidade nos deu, e se nós refletirmos bem, a cada uma das informações que a gente teve agora do livro dos Espíritos, nós poderemos começar a raciocinar e criar certas hipóteses, ou então fazer certas conjecturas a respeito da nossa criação. Vejamos, todos nós sabemos que o formato das sociedades e também as leis por elas criadas advém dos usos e costumes adquiridos ao longo das primitivas convivências até chegarmos ao estágio atual em que estamos. Mas, de forma alguma, nós podemos desprezar a importantíssima ajuda dos espíritos superiores, sempre nos intuindo, sempre nos orientando e também, muitas vezes, nos conduzindo, também sobre o comando da batuta divina do Criador. Dito isso, tomemos um exemplo, o modelo de ensino escolar, e usemos ele como parâmetro para colaborar na compreensão desse nosso tema que estamos trazendo hoje. Então, vamos usar um modelo de ensino escolar. Nós sabemos que Deus, nosso Pai, nos ama infinita
e incondicionalmente, sem fazer nenhuma distinção de qualquer um de nós. E o seu desejo para cada um de nós é que nós aprendamos, cresçamos, até que um dia possamos ficar ao seu lado, ou seja, até que um dia nós nos tornemos anjos ou perfeitos. Então, nosso Senhor nos deu as condições necessárias para que possamos nos manifestar. E com isso nós possamos aprender. E assim, então, evoluir. E para isso, o nosso Pai Criador criou planetas, criou estrelas, criou galáxias por esse universo. E segundo esse nosso entendimento espírita, cada um desses locais, na sua grande maioria, é uma morada, mas é também e principalmente uma escola especializada em tipos específicos de aprendizado. Cada um desses planetas, estrelas, na sua grande maioria, é uma morada, é habitado. E também é uma escola especializada em tipos específicos de aprendizado. Nós, que já fomos filhos, e que hoje somos pais, mães, avós, também desejamos aos nossos descendentes que eles aprendam a amar, que eles aprendam a fazer o bem, que eles evoluam moralmente e com isso se beneficiem de tudo que o bom caminho pode oferecer para eles. Tudo que eles podem conquistar andando pelo bom caminho. Ao longo das diversas vidas que a humanidade já teve, aos poucos foi se desenvolvendo esse sistema educacional que hoje nós temos em prática, chamado de escola ou ensino escolar. E no modelo desse ensino que utilizamos, nós podemos constatar que o início se dá nos primeiros 5 anos na escola de ensino básico. Depois mais 4 anos de ensino secundário. E depois mais 3 anos, na minha época, de colegial. Não sei o nome hoje. E esses 3 anos é para nos preparar para a universidade. Ok? Nós sabemos que os espíritos superiores, os mentores, os anjos da guarda, que nos auxiliam o tempo inteiro, nos intuindo para nos ajudar a progredir e evoluir mais rapidamente. Com isso, nós podemos, então, ligar os pontinhos. Nós desenvolvemos o modelo de escola e eles sempre nos ajudando. Então, nós podemos ligar esses pontinhos e chegar a uma conclusão de que esse sistema de ensino que nós criamos ao longo das inúmeras centenas de vidas aqui no planeta Terra, a maior parte dele foi-nos intuído, foi-nos repassado pelos espíritos superiores que nos guiam, nos intuem, nos orientam. Claro? O modelo de vida que temos aqui na Terra é quase uma cópia do modelo de vida do plano espiritual. Quase uma cópia. Tendo como diferencial que lá a vida é mais real. Lá a vida é mais real. E lá a vida é muito mais perfeita. As nossas escolas aqui na Terra não foram feitas para ensinamento individual. Aquele tipo ser ensinado por um professor particular. Não, elas não são assim. Não são um professor e um aluno, só isso. Não. Pelo contrário. As escolas aqui da Terra foram feitas para que se possa ensinar ao mesmo tempo uma sala inteira de alunos.
40, 45, 50 alunos. É assim que foram feitas. Em alguns lugares até mais do que isso. Por outro lado, as escolas celestiais, ou os planetas, foram criados e preparados para educar não só uma sala de aula, mas uma população com muitos milhões, ou até com bilhões de seres espirituais encarnados. Então, se nós traçarmos um paralelo entre a nossa forma de educar aqui na Terra com a forma de educar no mundo espiritual, criado pelo nosso Pai Celestial, encontraremos muitas semelhanças, muitas coincidências que vêm confirmar o que nós estamos afirmando anteriormente, que a nossa formação escolar, o nosso método, foi intuído por eles. Se nós formos traçar esse paralelo e tentar ver se existe semelhança, logo no início, nós vamos notar que a estrutura escolar na Terra é formada assim: primário, secundário, colegial e níveis superiores. Ok? Primário, secundário, colegial e níveis superiores. Como é que são as escolas do plano espiritual? Lá no plano espiritual nós temos o quê? Mundos primitivos para habitantes do estado de infância espiritual. Opa, alguma coincidência tem aí. Tal qual na escola primária. Coincidência, né? Pois é. Depois nós temos o quê? Mundo de expiação e provas. Para seres na adolescência espiritual. Coincidindo com o nosso curso secundário. O que nós temos no nosso curso secundário? Adolescente. A continuação são o quê? Os mundos de regeneração, que são mundos preparatórios para nós futuramente adentrarmos aos mundos superiores, tal qual ocorre no antigo colegial, né? Nos preparando para o nível superior escolar, ou faculdade, ou universidade. E na sequência vem os mundos superiores, que se assemelham nessa comparação com as nossas escolas superiores especializantes, que são faculdade, universitária, né? Universidade, cursos técnicos e assim por diante. Então, para que se tenha eficiência no aprendizado e também no funcionamento nas escolas terrenas, o que é feito? É feito um planejamento de ensino para todas as séries daquela escola. Então, todo ano, eles fazem a preparação, o plano de aulas e tudo mais. E esse plano de aula dessa escola, ele está vinculado a um planejamento regional, e esse regional e os demais regionais estão vinculados a um plano estadual. E assim nas escolas municipais, e assim nas escolas federais. De uma forma mais perfeita, vamos traçar o paralelo com o plano institucional. De uma forma mais perfeita, as escolas celestiais também fazem o seu planejamento de ensino para os planetas de algum sistema estelar qualquer e também vinculado ao sistema de uma galáxia inteira. Com isso, cada espírito reencarna no planeta mais apropriado ao que ele necessita ter como aprendizado. Cada espírito vai ser direcionado para aquela escola planetária que ele mais necessita ter como aprendizado. Podemos ainda observar nessa comparação
que nas escolas aqui da Terra, os alunos de uma classe, por exemplo, começam no primeiro ano do ensino básico. Eles seguem em bloco quando termina o ano e começa o outro. Segundo ano, são praticamente os mesmos alunos. São praticamente os mesmos alunos. Só muda de sala. Acontece, às vezes, de alguns não estarem na mesma sala, por um motivo ou outro qualquer. Mas, na maioria das vezes, eles continuam na mesma escola. Então, ele não se deu bem com essa professora de primeiro ano, então, né? Então, às vezes, ele tem que pegar uma professora mais difícil no segundo ano. Então, não vai nessa aqui junto com os alunos. Bom, ele é mais terrível. Então, algumas alterações, alguma pequena, mas a maioria foi em bloco para o segundo ano. Porque aí eles já aproveitam o aprendizado do ano anterior, o planejamento que foi feito, então é só dar sequência nos ensinamentos. Isso se sucede nos anos seguintes, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, quarto para o quinto, dando sequência ao planejamento didático durante todo o seu período de estudo naquela escola. Esse formato de manter unidos os alunos, ou então de mantê-los o mais próximo possível, faz com que o aprendizado deles se mantenha numa sequência constante, sempre aproveitando o que ele aprendeu, a base que ele teve no ano letivo anterior, tá? Para poder, assim, com mais facilidade, acrescentar os novos ensinamentos. É óbvio, né? Imaginemos se não fosse assim. Um aluno de um ano letivo qualquer fosse transferido para um estado, talvez, do Nordeste, para a Amazônia, ou vice-versa. Um aluno da Amazônia mudou para o estado de São Paulo e veio estudar numa escola de São Paulo, do estado de São Paulo. O plano educacional de ensino não sendo exatamente o mesmo, não sendo do mesmo estado, por exemplo, esse aluno, com certeza, vai encontrar dificuldades de adaptação. Pois é provável que alguma das matérias que os de São Paulo já aprenderam, ele ainda não. E outras, talvez, ele já tenha aprendido e ainda não foi ensinada para os alunos de São Paulo. E essas que ele já aprendeu, ele vai ter que não aproveitar o tempo dele, enquanto os outros estiverem aprendendo, ele vai estar revendo. Então, fica claro para a nossa avaliação que isso causaria uma certa, talvez até grande, dificuldade para o seu aprendizado, brecando o seu avanço. Tal como se tivéssemos a falta de um ou mais dentes numa engrenagem. Ela vai enroscando, porque está faltando dentes. Aquilo que ele não soubesse, ele teria duas opções: ou aprender sozinho, ou ele teria que a professora tomar o tempo dos outros alunos para ensinar ele aquilo que os outros já sabem, atrapalhando o ano letivo daqueles alunos que já sabiam aquele assunto. Esse exemplo deixa claro que essa mudança brusca de uma região longínqua para outra atrapalharia e muito o aprendizado do aluno. Portanto, isso deve-se evitar sempre que possível. Então, gravemos isso. Mudar de região para outras regiões, tá? Vai prejudicar tanto o aprendizado de quem chega como de quem já está. Então, deve ser evitado. A não ser em último caso.
Nessa comparação que estamos fazendo das duas escolas, a escola da terra e a escola do mundo espiritual, podemos então chegar à conclusão de que, de igual forma, nas escolas celestiais, a constância dos alunos reencarnando em um mesmo planeta durante um longo período de muitas vidas encarnadas é fator decisivo para um aprendizado mais rápido e mais eficiente. Ficou claro? Ok? Então, se a gente reencarna num planeta e tem nesse planeta várias vidas, morre, reencarna, nesse mesmo planeta, por exemplo, a Terra, é bom para o nosso mais rápido aprendizado e mais eficiente aprendizado. Porque senão, imaginemos eu, por exemplo, encarnado nessa vida aqui na Terra. Beleza. Faço a passagem, aí na próxima vida eu reencarno aonde? Em Marte. Aí na outra, em Júpiter. E depois Saturno, Netuno, Urano, Plutão. E depois eu vou até para um outro sistema solar ou uma outra galáxia. Cada vida é num lugar. A cada nova vida eu teria que passar por um período de adaptação nesse novo órgão, nesse novo planeta, prejudicando contumazmente o meu desenvolvimento intelectual, principalmente o meu desenvolvimento moral, porque não tem sequência. São lugares diferentes, muito diferentes. Mas não é só individualmente, como aconteceria nesse meu exemplo, não é só individualmente que a constância é mais eficiente. Pois um grupo de espíritos que seguem sempre juntos progridem mais rápido. Um grupo de espíritos que seguem sempre juntos progridem mais rápido. Diante, então, desses argumentos e constatações, nós podemos chegar à conclusão de que, para uma evolução mais rápida de um contingente de seres, um contingente de espíritos, é de extrema importância que eles façam esse aprendizado no mesmo local, de uma forma contínua e sempre juntos. É de extrema importância que eles façam esse aprendizado contínuo sempre juntos. É por isso que o Evangelho Espírita tem uma passagem onde eles diz que quando a evolução é em conjunto, ela é mais rápida e melhor. E uma vez dito tudo isso que eu já disse aqui, nós chegamos a uma conclusão de que, ao longo das nossas inúmeras vidas, ao longo das nossas inúmeras reencarnações, centenas, seguimos reencarnando em grupos, unidos por laços que não sabemos explicar. Mas sabemos sim que esses laços que nos unem respeitam a vontade do nosso Criador e que serão mantidos assim enquanto Ele assim o desejar. Vejamos o que diz sobre o nosso tema o Livro dos Espíritos na pergunta 766. A vida social está na natureza? Perguntou Kardec. Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não foi inutilmente que Deus deu ao homem o dom da palavra. Para que a palavra, se ele fosse viver sozinho, como um ermitão? E nem todas as outras faculdades necessárias para uma vida em sociedade. Para que Deus deu isso, se fosse para viver sozinho? Aí Kardec então pergunta, é contrário então à lei da natureza um isolamento absoluto? Ou seja, virar um ermitão? Sem dúvida, pois
que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Por instinto, o homem busca a sociedade e todos devem concorrer para o progresso dos outros, auxiliando-se mutuamente. Procurando a sociedade não faz o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, particular? Ou haverá nesse sentimento algum providencial objetivo de uma ordem qualquer? Diz como resposta o Espírito. O homem tem que progredir. Se ele viver isolado, isso não lhe será possível. Por ele não dispor de todas as faculdades que ele necessitaria para poder viver isolado. É-lhe necessário o contato com outros homens para ele crescer espiritualmente, moralmente. E no isolamento, ele se embrutece e se enfraquece moralmente, sempre, né? Então ele vira um brutão, né? Vira um troglodita. O homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam. As faculdades se completam. Você tem os seus dons, suas habilidades, ele tem os dele, a senhora tem os dela, ele tem os dele. E a somatória disso faz com que a gente possa viver em coletividade e tudo que nós precisamos a gente vai ter. Por isso é que nós precisamos um dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade e jamais viverem isolados. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os laços de família, esses são muito mais apertados. Os laços de família são muito mais importantes. Eis porque esses laços de família constituem uma lei da natureza. Laços de família é lei da natureza. Isso é a espiritualidade superior dizendo. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos, através dos laços de família. O pequeno que seja, laços de família, para aprender a amar-se como irmãos. De onde o homem extrai a força para progredir? Ela vem de si mesmo? Ou o progresso é apenas um fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio desse contato social. E para não cansar muito, a última pergunta do livro dos Espíritos aqui. Segue sempre, a 783, segue sempre lenta a marcha progressiva do aperfeiçoamento da humanidade? Ou seja, a nossa evolução, o nosso progresso é marcha lenta, é devagarzinho? Existe o progresso regular e lento, que resulta da força da natureza. Mas, ouçam bem isso, mas quando um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus os submete, de tempos em tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, quando o nosso progresso é muito lento, mais lento do que deveria, Deus nos submete, de tempos em tempos, a um abalo físico ou moral que nos transforma. Há alguma coisa a ver com o que está acontecendo hoje? Essa é a pergunta, se quem quiser procurar depois lá em casa, 783. E ele continua falando sobre isso assim.
nessas catástrofes, o homem muitas vezes só se apercebe da desordem, da confusão momentânea, porque elas ferem os seus interesses materiais. Choveu demais, estragou minha casa, não sei o quê. Por outro lado, aquele que nessas catástrofes, durante elas, ele eleva o pensamento ao Criador. Este se encanta e admira os desígnios da providência divina. Porque ele sabe que o mal que parece destruidor faz surgir o bem que é restaurador. Ele compreende que são o vendaval, a tempestade, o vulcão, que depois de terem agitado violentamente, acabam por sanear toda a atmosfera. Depois do vendaval, vem a bonança, né? Depois da tempestade, vem a bonança. E tem o livro A Gênese, já que nós estamos falando disso, que está acontecendo atualmente, eu trouxe o que fala lá na Gênesis, no capítulo 18, sinais dos tempos. E lá diz assim: são chegados os tempos, dizem-nos os espíritos de todas as partes, em que grandes acontecimentos vão acontecer para a regeneração da humanidade. Grandes acontecimentos vão acontecer para a regeneração da humanidade. Nós vamos indo para o mundo de regeneração. Coincidência, né? Mas em que sentido nós devemos entender essas palavras proféticas dessas catástrofes, que na verdade são faxinas sendo feitas, né, na humanidade e no planeta? Então, em que sentido nós devemos entender essas palavras? Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores e nem nas maiores catástrofes. Temos, pois, que afastar de imediato qualquer ideia de capricho que for incondizente com o amor, a bondade e a sabedoria divina. Tudo aquilo que não tiver a ver com amor, bondade, é ideia de capricho, então, um bem que está nos chegando. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas coisas têm uma razão lógica de acontecer. Tem um motivo óbvio para acontecer. Isso posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Nós, o nosso globo e tudo que existe, todas as galáxias, estão submetidos à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem. Então, fisicamente, pelos elementos. E progride moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam no orbe do planeta. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda uma relação com o melhoramento dos habitantes dessa morada. Então, o progresso do planeta Terra que está acontecendo requer que nós também nos melhoremos, que a gente progrida junto
para que a gente possa continuar junto. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoção. Há, inevitavelmente, lutas de ideias. Deste conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos. Está nos dando uma dica aqui, ó. É da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos que vai acontecer nessa época. E não de cataclismos e catástrofes puramente materiais. Então, quer dizer, a grande transformação, vão haver os dois, mas a grande transformação não é da Terra fazendo isso, e sim da luta de ideias entre os que habitam a Terra. Ele explica: os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Então, muitos vulcões, muita tempestade, inundações foram para preparar o planeta Terra na época da formação do planeta. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam. Acontece, mas não necessariamente é. O que agita são as desarmonias da humanidade. Essas são as geradoras das grandes catástrofes que virão. E uma mais amena aqui: nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento desse. Nós vínhamos conversando sobre isso. Ao contrário, bem grande influência exercem os pais. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por responsabilidade desenvolver os espíritos de seus filhos pela educação. Pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Isso é uma tarefa dos pais. E eles tornar-se-ão culpados, eles serão culpados se vierem a falir, se vierem a falhar nesta missão de educação dos seus filhos. Eles serão culpados. Meus amigos, depois de todas essas informações, depois das observações e também dos ensinamentos que exaustivamente eu trouxe nos nossos livros espíritas, eu quero chegar a uma conclusão sobre o nosso tema de hoje. Lembra do tema? Todos viemos juntos. Né? Eu me lembro que quando eu entrei no primeiro ano da escola, nós éramos uma classe de 45 alunos, onde alguns deles já eram meus conhecidos. Porque nós éramos vizinhos ali de Parateirão, de Rio. E os demais vieram de bairros mais próximos e formou aquela classe no primeiro ano de 45 alunos. No ano seguinte, praticamente os mesmos alunos foram matriculados junto, seguindo junto aquela turma, aquela batota. Pode ter tido alguma variação. E o mesmo aconteceu no terceiro, no quarto, e assim foi. E a gente foi até concluir os estudos, sempre assim, ou estavam na mesma classe, ou um repetiu, e assim por diante, mas sempre ali, nas mesmas escolas, quando ia o grupo todo. Convivência com essa equipe unida, mesmo tendo a perda de alguns componentes nesses anos todos, e ganhando outros reforços que somaram muito, fortaleceu demais esse grupo. Convivência e a soma dos novos. Essa convivência coesa
contribuiu nos trabalhos da equipe, também nas lições que tínhamos para fazer de casa, também na prática dos esportes que praticávamos, também naqueles encontros fora da escola, encontros em festinhas, encontros em passeios na praça e assim por diante. Hoje, muitos ainda continuam mantendo esse convívio de amizade na mesma cidade. Muitos continuam juntos. E os que estão longe continuam conectados por mídias sociais e grupos de troca de mensagens. Nós vemos hoje muitos grupos desse aplicativo WhatsApp denominado mais ou menos assim, grupo alunos de 1970 da escola estadual. E ali está toda aquela batota. E todo mundo se conversando. Vemos também, por exemplo, encontro anual dos alunos da escola tal, formandos do ano tal. E aquilo, eles continuam todo ano fazendo essas coisas. Agora eu peço que raciocinem comigo. Se já no segundo e terceiro ano de grupo fosse dispersado para outras escolas, se dissolvesse o grupo já no segundo e terceiro ano, essa amizade, a minha pergunta é essa amizade quase familiar teria acontecido? Haveria condição de termos formados amigos tão íntimos e tão queridos? Haveria? Então, isso nos comprova que quanto mais convivemos, mais apertado vai ficando o laço que nos une. Mais nós nos ajudamos mutuamente. E nós ficamos mais solidários uns com os outros. Ficamos mais amigos. E nos tornamos, por afinidade, uma família. Todo esse formato de gestão, de métodos, de didáticas escolares, com toda certeza, foi nos passado intuitivamente pelos espíritos superiores especializados nesse assunto. Quando nós queremos que algo funcione bem e que ele atinja o objetivo, principalmente quando se trata de espíritos que amamos, certamente nós iremos usar os melhores métodos que tivermos, não é verdade? Então chegou a hora de fazermos novamente a pergunta do início dessa preleção. Qual foi o relacionamento que eu tive em vidas passadas com os meus amigos de hoje, com os meus vizinhos e com os meus familiares? E a resposta, se nós refletirmos e raciocinarmos, vai ficar clara, vai ficar cristalina. Se pensarmos que quando viemos pela primeira vez reencarnar aqui na Terra, os catedráticos da educação do plano espiritual inscreveram junto conosco um sem número, centenas, algumas centenas de espíritos que, segundo o planejamento deles, estavam em um grau semelhante de evolução e que tinham afinidades um com o outro, ou que tinham possibilidade de vir a ter um bom relacionamento entre si ao longo do tempo. Trabalhando com esse contingente de centenas de espíritos, foram definindo na primeira encarnação quem seriam os casais, quais seriam os descendentes desses casais, quais os parentescos, quais os amigos mais próximos, quais outros que serão apenas conhecidos, mas todos do mesmo grupo. E assim, a cada nova reencarnação, as posições nas escalas foram se trocando ou invertendo, fazendo que com a convivência próxima
fosse gerando assim amizade, afinidade, consideração, respeito e aparando as arestas de desentendimentos, de invejas, de mágoas e de tudo mais. Se nós levarmos em conta que cada um de nós já teve centenas de vidas ou de encarnações aqui na Terra, e que o nosso grupo pode ter centenas de espíritos que caminham junto desde o início, entenderemos que nessa alternância de posição a cada nova vida, nós poderemos já ter sido pai, mãe, tio, avô, avó, filho, sobrinho e neto de cada um desses, que são centenas de vidas no meio de centenas de pessoas. De cada um desses centenários do grupo montado lá na primeira encarnação que nós fizemos aqui na Terra. Tudo planejado pela equipe do plano espiritual e acompanhado por eles esse tempo todo. Esse é um planejamento de centenas de vidas. E a sua evolução é lenta, tal qual um artista que vai lapidando o mármore, detalhe por detalhe, eliminando arestas difíceis de sair. E sempre com muito cuidado, evitando causar um estrago na obra maior, que é a obra de arte, que é fazer um espírito perfeito. Né? Para que, então, o resultado da obra seja um resultado magnífico. Nada nessa vida, meus irmãos, é por acaso, todo mundo sabe disso. Nenhuma folha cai sem o consentimento de Deus. E Chico colaborou nesse ensinamento dizendo que cada um de nós está agora no momento certo, no lugar certo, onde ele deveria estar. Cada um de nós está no momento certo, no lugar certo, onde ele deveria estar. Isso é planejamento ou não é? Resumindo, cada uma das pessoas que conhecemos, seja ela atualmente um parente, um amigo, um colega de trabalho, seja o farmacêutico, que nós temos preferência de sempre ir lá e ser atendido por ele, ou aquela balconista da loja que eu sempre quero ser atendido por ela, né? Ou aquele barbeiro que eu gosto que ele faz o meu cabelo, ou qualquer outra pessoa do nosso relacionamento. Se estamos tendo contato regularmente, essa pessoa terá uma enorme possibilidade de já ter sido uma parente nossa em alguma das nossas reencarnações passadas. Todo esse esforço, todo esse planejamento colossal de milênios busca cumprir um pedido que Jesus nos deixou. Jesus nos pediu assim: amai-vos uns aos outros como eu os amei. E também esse planejamento é para atender a segunda maior lei que Deus nos deu: amar ao próximo como a ti mesmo. E eu quero pedir permissão para encerrar, porque o nosso tempo passou muito rápido. E eu quero encerrar conclamando a cada um de vocês que me ouvem, e também estes que vão nos assistir pela internet. Eu quero conclamá-los a que passem a olhar cada uma das pessoas, cada uma delas, que fazem parte de qualquer relacionamento que nós tivermos, ser vizinho, parente, dono de loja, colega de trabalho, qualquer atividade da sua vida. Passemos a olhar esse outro como se ele fosse um parente nosso. Um pai, uma mãe, uma irmã ou um filho. Porque todos nós, com toda certeza, ficamos devedores, e muito, em vidas passadas. Porque por muitos nós fomos socorridos nas vidas passadas. Fomos ajudados na vida passada.
Fomos cuidados quando doentes por diversos espíritos que nos eram próximos em cada uma dessas centenas de reencarnações que nós já passamos. Quando nós fizermos a passagem para o lado de lá, retornando para a verdadeira vida, iremos nos encontrar com esses espíritos, companheiros de jornada, e poder relembrar as dívidas sociais ou fraternas que temos com cada um deles. Provavelmente, alguns deles, nessa vida, foram nossos vizinhos, colegas de trabalho, ou qualquer uma outra coisa nessa atual vida. Imaginem o nosso arrependimento não termos tomado, né, ao saber que eu não só não o ajudei quando eu podia, como eu também, às vezes, eu desdenhei. Esse cara é vagabundo, é preguiçoso, não vou ajudar ele, não. Ou eu fiz um pouco o caso dele. E aí eu vou me lembrar que eu devo tanto a ele de vidas passadas. Eu tive a oportunidade de ajudá-lo, não teria me custado nada. E eu não ajudei. E eu não resgatei a dívida. Então, meus irmãos, para não incorrer nesse possível risco, bem como para nos prepararmos como candidatos a reencarnar na Terra nesta nova fase de mundo de regeneração. Seria de bom alvitre que passássemos a olhar mais o lado bom das pessoas, sermos mais atenciosos e educados com todos, e socorrermos os que necessitam, praticando com isso a caridade. O resumo final: tratemos a todos como se fossem um membro da família, porque provavelmente ele foi nas vidas anteriores. E com certeza ele é irmão na vida espiritual, porque somos todos filhos do mesmo Criador. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por me ouvir. Que assim seja.